do nosso amado irmão Flávio, diante das vossas casas, diante das vossas famílias, aleluia, meu Deus, para pregarmos a poderosa palavra de Deus. Queremos render graça pela vida da igreja, os obreiros que estão aqui nesta noite, os auxiliares, e pela vida das irmãs, pela vida da nossa irmã Tatiane, das nossas irmãs cantoras que já louvaram, e por todos os irmãos que compõem esse trabalho aqui nesta noite. É um prazer estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Já ouvimos louvores nesta noite. Glória a Deus. E gostaríamos de usar a palavra de Deus que está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Marcos, capítulo de número 4, o versículo de número 35. E nós vamos ler essa passagem bíblica para podermos meditar na palavra de Deus nesta noite. Uma coisa eu sei, não importa a circunstância, nosso Deus é poderoso para trabalhar e para trazer à vida todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aos queridos que se acham em suas residências, suas casas, e me ouve nesta noite o som deste microfone, e tem uma Bíblia em casa, um Novo Testamento, eu lhe convido para compartilhar conosco essa leitura nesta noite. Livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, o despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nesta noite nós estamos aqui numa alegria muito grande. Nós estamos com uma alegria grande aqui neste lugar, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de amor, cheios de coragem, para estarmos aqui nesta noite. Nós temos ciência, sim, que neste momento não só o nosso estado do Ceará, nem a nossa cidade de Fortaleza, a capital da qual nós moramos, está sobre estado de alerta por causa dessa situação mundial. Nós sabemos que se levantou no mês de dezembro aí esse surto viral sobre um dos países da Ásia, e então ele vem passando de reino a reino, de nação a nação, de governo a governo, e ele vem pegando pessoas individual, de família a família. Todo mundo tem essas notícias em suas televisões, tem essas notícias em suas redes sociais. E nós agora, por último, chegou ao nosso estado, e nós estamos também podemos dizer assim, de quarentena, né? Por um decreto oficial do nosso governador, excelentíssimo senhor governador Camilo Santana. Todo mundo sabe disso. Mas
nós estamos aqui nesta noite, glória a Deus, para pregarmos a palavra do Senhor. Aleluia, meu Deus. E nós gostaríamos muito de nesta noite ministrar com liberdade do Espírito uma palavra para o seu coração nesta noite. Estamos nesta rua em ar livre, aberto, sem risco de proliferação, mas estamos aqui. A palavra de Deus que nós temos lido aqui nesta noite, ela narra um acontecimento. Diz a palavra que Jesus e os seus discípulos, ao findar a tarde, eles tomaram a embarcação para cruzar o mar de um lado para o outro, para ir para uma outra província. Ou seja, suponhamos que nós estamos aqui e nós queremos ir para uma outra aldeia, um outro bairro da cidade, e nós não queremos ir de carro, nós vamos de embarcação. Então nós tomamos ali uma embarcação na praia e cruzamos um braço de mar e vamos sair ali no Cumbuco, né? E vamos estar naquela praia mais abaixo ali. A Bíblia diz que Jesus, cansado do dia de trabalho, do dia de ações, ele entra no barco juntamente com os discípulos, e ele procura uma parte do barco chamado polpa do barco, para os pescadores sabem disso, e pega uma almofada, coloca e se deita, inclinando sua cabeça sobre ela. Queridos, e o barco viaja, e o barco vai caminhando, os discípulos felizes, alegres, pessoas no barco cheio de alegria, de júbilo, porque eles estavam finalizando um dia de trabalho, de evangelização, um dia de ação, tinham presenciado milagres, maravilhas, acontecimentos maravilhosos que Jesus tinha feito. E eles estavam cheios de fé, cheios de alegria, satisfeitos com o que Jesus tinha feito. E eles caminhavam e atravessavam aquele mar. Mas diz a palavra de Deus, querido, que quando chega em alto nível do mar, antes de chegar ao outro lado, a Bíblia diz que o mar começa a mudar de comportamento, o vento muda de atitude, e o vento mudou e o mar se levantou. E diz a Bíblia que as ondas, o vento soprava e as ondas se elevavam, a ponto de fazer com que o barco viesse a encher-se de água, de uma forma que gerava medo, que gerava pânico. E eu quero lhe chamar a sua atenção para lhe dizer que naquele barco tinham pessoas experientes com navegação, experientes com pesca, experientes com vento, experientes com o mar quando se levanta. Mas naquele momento, ao atravessar aquele braço de mar, Jesus ali naquele barco, a Bíblia diz que eles tiveram medo e começaram a perceber que o barco não ia suportar. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Jesus, deitado, já dormindo, descansando sobre uma almofada, agora os discípulos chegam para ele diante da tempestade, diante do alto mar, diante das ondas altas e o vento que soprava, e foram até lá e bateram e disse: mestre, o Senhor não se preocupa com a gente, o Senhor não está percebendo as águas que estão entrando no barco, o Senhor não está vendo isso? Aleluia. E eles incomodaram ao mestre, foram lá e chamaram e disseram ao mestre: o Senhor não está vendo? O barco está sendo sacudido pelas ondas, o mar está muito bravio e o vento está forte. O Senhor não se incomoda que pereçamos, não se preocupa que nós venhamos a morrer ou a perecer nessa situação. Aleluia. Eu quero parar um pouquinho aqui, meu querido ouvinte, para lhe trazer a sua mente sobre esta situação. Jesus se preocupa sim com as pessoas. Jesus também lhe ama, Jesus também o amava, aqueles discípulos naquele barco. Jamais ele ia ficar satisfeito de alguém naquele barco perecer. É como nós estamos vendo ultimamente, Deus não é satisfeito com a morte de ninguém, sem ele conhecer a Deus, nem a sua bondade, nem a sua justiça. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte
morte daquele que morreu ou que vai morrer sem conhecer a Deus. Assim quero lhe dizer também, Deus continua lhe vendo, continua lhe observando. Ele está esperando de você uma reação, de fazer como fez os discípulos. Vai até Deus nesta noite, vai até Jesus nesta noite. Quem é que vai te levar a Cristo? O Espírito da verdade que nesta noite está aqui. Ele vai te levar a uma fé maravilhosa no teu coração, e Ele vai te conduzir a Jesus nesta noite. E você pode dizer como disse o discípulo: mestre, a minha casa está desse jeito, o barco lá está balançado, as ondas estão altas, o vento está forte, mas eu preciso de ajuda, me socorre nesta noite. E Jesus está disposto a lhe socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer claramente que Jesus desperta do sono, se coloca de pé e vai para a frente do barco e levanta a mão. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele vai para lá e ele repreende. A Bíblia diz que ele olha. Ele não foi perguntar aos discípulos quantos já sofreram, quantos já estão chorando. Ele não foi, ele foi imediatamente resolver o problema. Aleluia. E ele se coloca de pé e repreende o vento. Aleluia. Ele se põe de pé e repreende o vento. E nesta noite eu ouço a voz do Espírito quando diz, aquela voz amante, aquela voz maravilhosa, dizendo: ó vento, aquieta-te. Aleluia. E imediatamente o vento, e ele olha para baixo e disse: ó mar, calma-te. E o mar se acalma. E os discípulos olham um para o outro e ficam perguntando: quem é este? Meu Deus! Quem é este? Que homem é este? Aleluia. Eu quero lhe dizer nesta noite: este homem tem nome. Este homem veio aqui com um objetivo. Este homem veio aqui a este mundo, entrou aqui, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso. E nesta noite ele nos enviou a esta rua para dizer: teu barco não vai afundar, tua casa não vai perecer, teu filho não vai morrer, tua filha não vai perecer, porque Ele é poderoso, aleluia, para tirá-la dos braços deste mar, dos braços deste vento forte. Se você crê nesta noite, levante a sua mão onde você estiver e diga: eu creio que Deus tem providência. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia, meu Deus. A Bíblia diz que os discípulos olharam um para o outro e disseram: quem é este? Quem é este que falou com o mar e o mar ficou sul, o mar ficou mudo, o mar calou-se? Quem é este que falou com o vento e o vento parou onde ele estava? Glória a Deus. Aleluia. Ele é aquele que esteve no jardim do Éden. Ele é aquele que esteve com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Ele é aquele que passou com Josué lá no Rio Jordão. Ele é aquele que estava na frente da muralha de Jericó e a muralha caiu. Ele é aquele que esteve com os grandes heróis da fé. E é aquele que está aqui nesta noite. Ele está disposto a entrar. Ele está disposto a trabalhar na tua casa. E os discípulos se empolgaram e disseram: quem é ele? Aleluia, meu Deus. E eu fico aqui pensando, eu quero conjecturar, e eu quero pensar que os discípulos olharam para baixo assim do barco e disseram: olha o mar, olha o mar valente, tá, parece assim um gatinho quieto. E outro olhou para cima e disse: cadê o vento que soprava? Cadê
o vento valente? Cadê o vento bravo que nos amedrontava? Maior do que o vento é Ele. Maior do que o mar é Ele. Maior do que o que está acontecendo neste mundo, no planeta Terra, é Ele. Ele é maior, Ele tem o controle, Ele tem o comando. E se Ele der uma ordem, se cumpre. Louvado seja Deus. Disseram: Grande é o teu poder, Senhor. Aleluia, Senhor. aleluia, Glória a Deus. aleluia, glória a Deus. Senhor Deus. E disse, olhando ele para os discípulos, olhou assim para um lado e para o outro. E disse: ainda não tendes fé? Meu Deus. Ainda não tendes fé em vós mesmos? Aleluia, meu Deus. Ainda não creem? Ainda não acreditam? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eita, meu Deus. Aleluia. E sentiram, os discípulos sentiram um grande temor. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, caladinho ali, sem Jesus ouvir, eles diziam uns para os outros, sussurrando ao ouvido uns dos outros. Eita. Ele disse: eu não sei. Pergunta para outro: quem é ele? Aleluia, meu Deus. Quem é ele mesmo? Quem é este? Quem é este que está conosco? Quem é esse que está contigo nesta noite? Oh, aleluia, glória a Deus. Ele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. O homem chamado Jesus, disse o cego de nascença. O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a terra, passou nos meus olhos e disse: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e voltei vendo. Jesus de Nazaré. Aleluia. Alguém pergunta para ele e disse: dá glória a Deus, cego que agora enxerga, porque eu sei que este homem aí que você está anunciando é pecador. Aí o cego olha para ele e diz: se ele é pecador, isso eu não quero nem saber. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Eu era cego e agora vejo. Meu Deus, poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um projeto na sua família. Eu creio. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto no seu coração. Glória a Deus. Quantas vezes você já olhou para um lado e olhou para o outro e só vê as lutas, dificuldades? Isso é o mar, isso é o vento. Representativamente significa isso. Mas eu quero te dizer nesta noite: sabe por que que o vento continua batendo? Sabe por que o mar continua alto lá, sacudindo para tudo que é lado? É porque está faltando alguém dormindo lá no teu lar, lá na polpa do barco. Mas se você convidar Jesus para ir lá, se você convidar Jesus para entrar lá, fique sabendo aqui nesta noite, vai mudar a história. Aleluia. O barco tem direção. Ai, meu Deus. O barco tem direção, porque este barco tem um projeto, esse barco tem um rumo. A embarcação dos discípulos tinha direção à praia de Genezaré, porque lá do outro lado tinha uma obra extraordinária para ser feita. Jesus sabia, ele sabia que precisava chegar lá. E a Bíblia vai dizer que o mar se acalma, o vento se aquieta e o barco segue. E eles chegam às margens de Genezaré, nas margens das terras dos Gadarenos. A Bíblia diz que naquelas terras dos Gadarenos ali, naquelas áreas, havia um moço
que era um rapaz possesso por demônios, cheio de demônios. Não tinha nada que mudasse a vida daquele rapaz, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, aquele que os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele saiu no barco junto com os discípulos e chegou até a praia de Genezaré. Eu quero dizer para você nesta noite, aqui neste lugar, Jesus está aqui e Ele tem poder para mudar a história da tua família, tem poder para mudar a história da tua vida, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus chega do outro lado. A Bíblia vai dizer no capítulo 5 que Jesus chega do outro lado com os discípulos dentro do barco, e um rapaz possesso de demônios, que causava muitos danos à sociedade, não dormia em casa. O rapaz era tão difícil, tão sofrido, que ele dormia nos sepulcros, dentro dos cemitérios. O rapaz também provavelmente ele se alimentava com essas coisas dos cemitérios. Irmão, sabe, as pessoas sabem o que tem lá. E era uma pessoa muito difícil. As autoridades o prendiam, colocavam numa cela, e o rapaz, possesso os demônios, arrebentava as cadeias da cela, arrancava as grades de ferro, e ele se soltava de lá. E diz a Bíblia que ele andava nu pelo meio da rua, porque não tinha ele domínio sobre si. Era Satanás, eram os demônios que possuíam a vida daquele rapaz. Mas no dia que Jesus passou o mar, passou com os discípulos aquela situação, e chegou do outro lado do mar de Genezaré, a Bíblia diz que quando o barco encalha no beiço da praia, e Jesus desce do barco e sai para as areias, o rapaz estava distante, mas ele veio em direção a Jesus, gritando no meio da rua e dizendo: ó Jesus, o que temos nós contigo? Sabe quem é este? É aquele que acalmou o vento, é aquele que fez o mar se acalmar, que o vento parou. Esse é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E o rapaz chega e adora Jesus. Os demônios se prostram diante de Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus. Os pais não conseguiam mandar na vida daquele rapaz. Quantas mães, quantos pais não têm mais domínio sobre os filhos? Porque eles já fazem o que quer, já saem para a direção que quer. Quantos estão sem o controle da sua família? Oh, Deus está me direcionando nesta noite para um outro rumo. Sua casa, sua família é uma embarcação de vida. Deus lhe deu para você viver em paz. Seus filhos nasceram para serem bons, para serem boas pessoas, para serem pessoas equilibradas, controladas socialmente, harmônica com a família. Mas você percebe que está perdendo o controle da embarcação, que você não tem mais o controle sobre a vida de ninguém, que ninguém quer mais lhe ouvir. Pai, mãe, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus quer entrar nessa situação, aleluia. Jesus é especialista nisto. Jesus é especialista nessas coisas. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Diz a Bíblia, queridos, que Jesus estando do outro lado, o rapaz cheio de demônios se prostra diante de Jesus, e os demônios clamam e diz: por que vieste-nos? Por que vieste nos atormentar? Jesus não atormenta, Jesus expulsa demônio. Demônio é para ser expulso mesmo. Jesus quer ver as pessoas livres. A vontade de Deus é viver em paz. O desejo de Deus é ver a sua família em paz. O desejo de Deus é ver seu filho sentar na sua mesa, jantar com você, conversar, chamar você de papai, de mamãe. A vontade de Deus é ver sua filha dizer: minha mãe, eu lhe amo, eu não sei viver sem a senhora é especial. A vontade de Deus é ver o pai dizer para o filho: meu filho, você é muito importante para mim, meu filho, você é algo precioso para a minha vida. E o filho lhe corresponder, ou seja, uma obra recíproca, onde o pai conversa com o filho, onde o filho conversa com o pai. A Bíblia diz que Deus trabalha nesta área para converter o coração dos filhos aos pais.
Aleluia. Enquanto os lares, as filhas, os filhos não respeitam mais os pais, as mães não respeitam mais os filhos, o amor saiu pela janela da casa. Aleluia. As pessoas não sabem mais o que é amor. Ninguém é mais apaixonado pelo outro. Ninguém tem mais amor uns pelos outros. Satanás, ele trabalha nesta área, porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo de número, aleluia, se não me falha a memória, no capítulo 10, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E eu quero dizer nesta noite aqui, se você crê no que eu estou lhe pregando nesta noite, acredita que Jesus é Jesus, eu quero que você, onde estiver, levante a sua mão bem alta, onde você estiver. Levante a sua mão dentro da sua casa, deitado na sua cama, sentado na sua cadeira, onde você estiver, diga comigo, diga pela fé que assim: Satanás, na minha família você não vai mais mexer, você não vai mais entrar na minha casa, nem destruir a minha casa, porque hoje eu convido Jesus para vir para a minha casa. Deus maravilhoso. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus vê aquele rapaz daquela forma. Jesus expulsa todos os demônios da vida daquele jovem. Eu quero conjecturar novamente aqui que alguém deve ter chegado para o outro e disse: mas quem é este que veio nos visitar? Quem é esse que visitou Genezaré? Quem é este que visitou as praias de Genezaré? Que entrou pelas ruas da cidade e pelas ruas das aldeias de Genezaré? Este é Jesus. Este é o Filho de Deus. Este é aquele que morreu por ti, que veio a este mundo para te tirar da escuridão, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Esse é Jesus de Nazaré. Ele tem poder, Ele é Salvador e Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, e eu quero lhe dizer nesta noite, são grandes as lutas que a humanidade passa. São grandes as lutas que as famílias passam. São grandes as lutas que pessoas individualmente passam. E elas buscam refúgio, elas buscam saída naquilo que não pode ajudar. Mas nesta noite a igreja veio aqui. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é a igreja aqui nesta noite? Aleluia. Esses tripulantes deste barco santo e celestial, eles vieram aqui e estão aqui no propósito de lhe anunciar a Jesus de Nazaré, aquele que tem poder, aquele que pode lhe ajudar, aquele que pode lhe salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E se nesta noite nós tivermos alguém que está ouvindo esta mensagem aqui e queira tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, porque sabe que o barco não está indo muito bem, porque sabe que o barco está sendo sacudido, eu quero lhe dizer nesta noite: Jesus quer te ajudar, quer te ajudar. Aleluia. Procura Jesus de Nazaré. Procura Jesus. Clama por Ele e Ele vai te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quantas pessoas nós escutamos no dia a dia das nossas vidas, dizendo assim, quando nós perguntamos: como é que vai? Diz assim: está difícil, não tem mais jeito. Tem pessoas determinando o seu fim, tem pessoas determinando a hora e o que vai ser feito da sua vida. Mas eu quero te convidar nesta noite para acreditar e crer na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Ele não veio tirar a tua vida, Ele veio para te dar a vida. Ele não veio para te arrancar deste mundo, Ele veio para te deixar aqui cheio de vida. Louvado seja o nome do Senhor.
E se tiver nesta noite, nós gostaríamos muito de fazer uma oração por você. Aleluia, meu Deus. Nós gostaríamos muito de orar pela sua família, de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua filha, pelo seu filho, para que o barco tenha a direção reta, tenha a direção ideal para andar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Para que o barco não venha sucumbir, para que o barco não venha afundar. Chama Jesus. Glória a Deus. Chama Jesus para a tua família. Chama Jesus para a tua vida. Eu começo a entender quando as pessoas chegavam próximo de Jesus. A Bíblia vai relatar uma passagem bíblica que diz que um certo homem tinha um filho, uma filha, Jairo. e correu atrás do Senhor Jesus e disse: minha filha está morrendo, está morta. Qual é o pai e a mãe que não amam o filho? E ele corre atrás de Jesus, Jesus vai com ele e entra em casa. E as pessoas diziam assim: não adianta mais, já está morta. Quantos já não disseram para você: não tem mais jeito esse menino, essa menina não tem mais jeito? E você escuta essas palavras de desânimo, e você ouve essas palavras que lhe machucam por dentro, que não lhe traz a esperança. Mas nesta noite eu quero te responder na autoridade do Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus Cristo, que tem jeito para a tua filha, que tem jeito para o teu filho, que tem jeito para a tua vida e para a tua família. É só Jesus entrar lá, tem jeito para tudo. Aleluia. Então, meu amado e querido, quem é este? Toda a humanidade pode ser chamada de cristianizada, não é isso? O que é isso, essa palavra? Que todo mundo já ouviu falar de Jesus. E quando você vai falar: não, eu já sou de Jesus desde quando eu nasci. Todo mundo é de Deus, todo mundo é de Deus, porque Deus é Criador. Agora tem que entender uma coisa: sendo de Deus, precisa aceitar o Filho de Deus. Aleluia, meu Deus. Jesus, a gente não tem Jesus dizendo que é dele. A gente tem Jesus aceitando ele como Salvador. Mas não podemos dizer: Jesus é meu, mas eu nunca aceitei ele. Então é necessário que a pessoa confesse, que a pessoa creia e o aceite como seu Salvador. Glória a Deus. E esta é a mensagem da fé que pregamos. Aleluia, meu Deus. E viemos aqui na rua 1º de junho, dentro da comunidade, pregar esta mensagem nesta noite. Aleluia. Nós queremos dizer para você que nos ouve: todos sabem das notícias nos noticiários, sabem do que está acontecendo. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Como pastor desta comunidade, como pastor da igreja que aqui se faz presente, Aleluia. eu nesta noite aproveito essa oportunidade para me dirigir a vocês que escutam o som deste microfone, que não deixe de levar a sério as notícias que você vem acompanhando no dia a dia nos seus meios de comunicações. Que cada um se previnam-se contra essa doença do século aí. Que as pessoas levem a sério, que as mães cuidem dos filhos com muito cuidado. Tenham cuidado com os idosos, que são os mais afetados. Previnam-se, obedeçam as regras impostas pelos meios da saúde. Eu me dirijo a vocês como
um líder que se preocupa não só com a igreja que está presente, mas com a vida de todos. Quantas vezes eu não já fiz oração por esta comunidade? Quantas vezes a igreja não prega, não ora pela comunidade? E como a igreja tem esse acesso à comunidade, hoje à noite, hoje é 18, eu me dirijo a todos dizendo, são 15 dias de quarentena, assim, aquela quarentena dizer assim, todo mundo cuidando um do outro, se prevenindo para não cair nas garras desse vírus, nas garras dessa situação. Ninguém quer ir para um hospital, ninguém quer estar numa situação dessa. Então, para evitar estar lá, previna-se, leve a sério, respeite o judiciário, cumpra suas obrigações familiares. E assim eu creio que Deus vai abençoar essa comunidade. Escute o que eu vou falar nesta noite na autoridade do Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos é poderoso para livrá-la, mas precisamos obedecê-la, precisamos cuidar da nossa parte. E Deus é poderoso para livrá-la, para que nenhuma criança, nenhum ancião, nenhuma mãe, nenhum pai de família deste lugar, ou deste bairro, ou desta vizinhança venha ser acometido por essa enfermidade tão grave. Eu digo a todos no nome do Senhor Jesus, obedeçam, cumpram-se, façam o máximo, se esforcem, porque já já o barco vai chegar do outro lado. Já já essa embarcação chega do outro lado, sã e salvo, sem que ninguém venha perecer, sem que ninguém venha perecer. Nós, pastores, ministério, obreiro, essa igreja que está hoje reunida, ela não vai mais estar durante 15 dias, não vai estar mais dentro da comunidade, pregando como estamos hoje aqui. Nem os nossos templos vai ter cultos, nem na quinta, nem nos domingos. Vai estar fechado por uma ordem de decreto da autoridade de governo. Vamos obedecê-la, para que nós possamos também ser participantes do combate a esse mal. Vamos todos fazer a nossa parte, e no final da jornada, quando chegar do outro lado, nós vamos olhar assim e vamos dizer: Ele nos fez passar por isso e nos guardou até chegar do outro lado. Aleluia! Porque Jesus é com a sua igreja, e Jesus ama esta comunidade, Jesus ama a sua família, Jesus ama este povo, Jesus ama essa comunidade. Então, no nome do Senhor, meu querido, faça a sua parte. Não deixe que essas coisas cheguem à sua tenda. Amém?